Annyeong! Vamos ver a dica de hoje? Hoje vamos nos concentrar no segundo verso do trecho da nossa música que estamos estudando durante essa semana. 지울 수 없는 오늘. 지울 vem do verbo 지우다, apagar. Não esquece. Mas vejam que o nosso verbo, para começar, não está lá no final da frase. Por isso, hoje vamos ver mais uma situação em que o verbo não está no final e vamos entender o que está acontecendo aí, tá bom? Já vimos que 지울 vem do verbo 지우다, apagar. Esse verbo conjugado no presente é muito fácil. É só tirar o da e acrescentar o. 지워요, 지워요. Apago, apaga, apagamos, apagam no presente. Mas vejam que ele não está conjugado aqui na frase no presente. Seria no passado? Seria no futuro? Como nós não estudamos conjugação verbal ainda, não aprofundaremos agora. Mas ele não está conjugado em nenhum desses tempos. O que acontece aqui é que a este verbo foi acrescentado um padrão gramatical que já tem seu próprio significado. 수없다. 수없다 literalmente significa não existir possibilidade. Mas para ficar mais claro, vamos considerar esse padrão como não poder. Não haver possibilidade, não poder. Querem ver isso literalmente? 수없다. Optar é o verbo não ter, não existir, não haver. Ele tem esses três significados. A depender do contexto, nós adaptaremos o significado dele. Vocês mesmos vão descobrir o sentido dele no contexto da nossa frase de hoje. Mas já sabemos que optar é a negação do existir, a negação do haver, a negação do ter. Não tem, não existe, não há. Porém, nós temos aqui agora um padrão gramatical. O optar não está sozinho, antes dele aparece o su e também o nosso optar não está com o tá no infinitivo. O tá foi removido e nós temos ali 없는, 없는. Isso mesmo, essa pronúncia nasal. Nesse patinho duplo, a consoante que é pronunciada é a primeira, o piup. Lá em patinho simples, o piup, quando sucedido de sons nasais, também é nasalizado. Então, toda vez que a gente pronunciar esse som do piup no patinho, sendo ele simples ou duplo, e depois dele vier uma consoante nasal, nós iremos nasalizá-lo também. O som dele vai ser um som do miam, o som do nosso M. Por isso nós lemos 없는, 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 없는. Se você tem dúvidas com relação a isso, vai lá no nosso app, na aula de patinho duplo, porque já explicamos um pouquinho sobre isso. Quanto às aulas de patinho simples, elas serão colocadas no app agora no mês de julho, tá bem? Então anota aí no caderno para depois dar uma olhadinha quando elas forem postadas lá no app. Mas voltando aqui para a dica, vamos ler novamente. 지울 수 없는 오늘. 지울, já sabemos que vem do verbo 지우다, apagar. 수 없는 é um padrão gramatical. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ele. 오늘 é o dia de... Muito bem. 오늘, 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 o dia de hoje. Agora vamos tentar compreender o significado na frase dessas palavrinhas soltas. Primeiro vamos ver o que foi feito aqui. 지우다 não está conjugado, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Como a gente não estudou verbos ainda, não vamos trazer todas as conjugações aqui, tá? Mas já adianto que não está conjugado. O que acontece aqui é que foi acrescentado um padrão gramatical a ele para dar algum sentido específico. O sentido de não ser possível este verbo. Este verbo aqui, 지우다, você já sabe qual é. 지우다 não é possível. Quando eu quero dizer que um verbo, uma ação, não é possível, eu vou tirar um tá desse verbo, ficaria apenas 지우. E vou acrescentar 을 수 없다. 을, partícula de objeto, o nosso verbo 지우다
vai funcionar como um objeto na frase. Estão entendendo que agora ele não aparece no final, aparece lá na frente do su optar, e por que ele aparece, com que função ele aparece? Ele não aparece como o verbo principal da frase, mas a função dele na frase é de ser objeto do verbo não poder, objeto do padrão gramatical não poder. Quem não pode fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é uma ação, é um verbo, tudo bem, a gente sabe que é um verbo. Tiutar, apagar, é um verbo. Moktar, comer, é um verbo. Jadar, dormir, é um verbo. Não poder comer, não poder dormir. Tiulsu optar, não poder apagar. Agora, vejam que não temos su optar. Na nossa frase temos su omnen. Su omnen. Já mudou um pouquinho, hein? Saiu o tá e agora temos nan. Isso é uma conjugação? Não. É outro padrão que acrescentamos ao verbo optar, que significa não ter, não poder, não existir. Já vimos isso. Quando tiramos o tá do optar e acrescentamos nan, vejam que é um outro verbo que não está no final. Então vamos entender por que ele está no meio da frase, já que o padrão dos verbos coreanos é de aparecer no final. Se ele está no meio da frase, tem um motivo, a gente vai descobrir juntos. Vocês lembram de ontem, quando falamos sobre gramatikan, em que tínhamos um verbo descritivo, ser distante, ser remoto, muito longe a ponto de ser bem obscuro e não poder ver? Se assim você quiser interpretar, você pode também, já que interpretação é algo subjetivo. Aquilo que está muito longe, muito distante, no fim das contas, é obscuro, não conseguimos ver bem. Mas vamos fazer a comparação. Em gramaticada, nós tiramos o tá, acrescentamos o nien, porque o que sobrou, aquele radical, gramatica, termina em som de vogal. E aí nós conseguimos fazer com que esse verbo descritivo assumisse uma função plenamente de adjetivo, caracterizando, modificando a palavrinha que vinha depois. Neir, uma manhã distante. Agora aqui nós temos optar, tiramos o tá e acrescentamos nan. Existe nan como partícula de tópico, de assunto, não é desse que estamos falando. Nan, que estamos falando aqui, é um tipo de padrão gramatical que nós vamos acrescentar a verbos ou adjetivos para modificá-los também. Mas nós veremos esse assunto em verbos, tá? O mais importante aqui é que vocês saibam de antemão, porque vamos ver isso em várias músicas, que vai aparecer verbos em que nós tiramos o tá e acrescentamos o nan para modificar esse verbo, esse padrão. No caso do su optar, vocês notaram que nós dizemos isso no infinitivo? Não haver possibilidade, não existir possibilidade, não ter possibilidade. Vejam que estamos usando o infinitivo. Afinal, temos o tá ali para nos indicar que essa expressão, que esse padrão, está no infinitivo. Mas agora tiramos o tá e colocamos nan. Outro padrãozinho junto com o nosso atual. O que vai acontecer é que nós poderemos interpretar da seguinte forma: que não tem possibilidade, que não há possibilidade, que não existe possibilidade. Não estou dizendo que o nan significa literalmente que, tá? Mas ele afeta o nosso verbo sai do infinitivo e agora na frase ele tem uma outra função, ele vai gerar uma oração subordinada. Que não há possibilidade de apagar, que não existe a possibilidade de apagar, que não tem a possibilidade de apagar. Vejam que o apagar continua no infinitivo. Ele não foi conjugado, lembram? Nós falamos que não iríamos apresentar aqui as conjugações porque não chegamos nesse tópico ainda. Mas adiantamos que ele não está conjugado. O que foi feito foi tirar o tá do tio tá, e aí ele perde o tá, recebe o ryul com o padrão, porque esse ryul faz parte do padrão, para unir esse nosso verbo a um padrão específico. Apenas isso, para indicar que este verbo, tiudar, está totalmente relacionado com o que vem depois, com outro padrão gramatical que inclui verbo depois. Eles estão relacionados. Vejam que temos apagar, começando com o primeiro passo, que é acrescentar
ul ou riul ao meu verbo e depois dar continuidade à escrita do padrão. Su opta, su 없는, depende do que você quer dizer. 지울 수 없는 오늘. 오늘, hoje. Hoje que não podemos apagar. Agora você já sabe, toda vez que encontrar um verbo que não está no final, já vimos duas situações. Em uma, ele estará caracterizando o substantivo que vem depois. Muito semelhante à forma que fazemos com adjetivos. E no caso do padrão específico su opta, que nós estamos trabalhando na música, ele vai modificar o significado, não vai mais significar não ter possibilidade, não haver possibilidade, mas sim que não há possibilidade. Na nossa música, 지울 수 없는, que não é possível apagar. O hoje é que não é possível apagar. Nós estamos descrevendo o hoje que não é possível apagar. Só que dessa vez não estamos usando o verbo descritivo, estamos indicando uma possibilidade. É totalmente diferente do que fizemos ontem, que seria apenas modificar o substantivo que vem depois. Kamatu kan neil, um futuro, não é um futuro qualquer, não é um futuro próximo, mas um futuro distante. Agora, su 없는 vai modificar sim esse hoje, vai modificar a ideia desse hoje, porque esse hoje não é um hoje qualquer, é um hoje que não posso apagar, que não podemos apagar. Esse assunto é muito extenso. Precisamos de videoaulas, precisamos do nosso materialzinho de apoio direcionado só a esse assunto no momento certo. Por isso nós vamos ficar por aqui. Mas eu espero que tenha sido compreensível para você, a priori, nesse momento em que ainda estamos caminhando devagarinho com a nossa gramática, para entrar em verbos logo mais. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado.